Vamos continuar nossa jornada pelas histórias do Ted Chiang? Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros, o canal de literatura mais científico dessa internet, e aqui a gente está novamente para fazer um vlog de leitura, só que dessa vez de expiração do Ted Chiang. Há um tempinho atrás saiu um vídeo do vlog de leitura do primeiro livro do Ted, que é o História da Sua Vida e Outros Contos, e agora nós vamos continuar nossa jornada por essa mente brilhante que escreve ficção científica muito bem, com Inspiração, o seu mais novo livro. Inspiração acabou de ser publicado de novo pela Intrínseca, e depois do História da Sua Vida eu tô com super hype pra esse livro, hein? Não vou mentir não. Espero que ele seja no mínimo tão bom quanto, se não melhor. Se você quiser adquirir esse livro pra ler junto comigo, o link vai estar lá na descrição. Aqui, novamente, é um livro de contos, então vamos ter várias pequenas histórias, e pra uma primeira entrada de vlog eu preciso dizer que eu tô muito feliz que eu já li o primeiro conto, e ele é muito bom. Ele se chama O Mercador e o Portal do Alquimista, e mais uma vez o Ted abre a sua coletânea de contos de uma forma sensacional. Esse conto vai trabalhar sobre linha do tempo, sobre viagem no tempo. E ele vai pegar basicamente a mesma premissa do História da Sua Vida, do outro livro, que é o conto que inspirou o filme A Chegada, que também vai falar um pouco sobre tempo. Ele vai utilizar o mesmo artifício, sério, a mesma coisa, só que de uma forma diferente, mas igualmente brilhante, igualmente sensacional. E eu preciso fazer uma pausa para exaltar o Ted, porque eu não tinha me tocado isso no História da Sua Vida, mas com esse conto eu me toquei. Nós temos a mesma visão sobre viagem no tempo. Isso quase nunca acontece. Quando eu encontro uma história sobre viagem no tempo que partilha da mesma visão sobre esse tema que eu tenho, eu fico muito feliz e aconteceu isso aqui. Abrimos a coletânea de uma forma muito boa. Eu espero que esse livro se mantenha nesse mesmo nível. O próximo conto já é o Inspiração, que dá título à coletânea. Então fica aqui para me acompanhar lendo esses contos. Eu vou voltar sempre que eu tiver alguma coisa boa para falar. E lá no final do vídeo você já sabe, eu vou escolher o top 3, aqueles 3 contos que você precisa ler dessa coletânea se você não quiser ler o livro inteiro, assim como eu fiz com História da Sua Vida. Então vamos lá, tô pronto pra me aventurar, vem comigo. Percebi só depois de gravar que eu não comentei nada sobre a sinopse do primeiro conto, né? Mas vou aproveitar agora que eu já li mais dois pra fazer essa entrada e explico os três de uma vez. O primeiro, como eu falei, é o Mercador e o Portal do Alquimista. E nesse conto a gente vai encontrar uma loja barra exposição de um alquimista que inventou uns anéis que conversam entre o tempo e o espaço. São como se fossem portais assim, e você consegue entrar por um lado e sair do outro, ou em outro lugar, ou em outro tempo. Um desses anéis conversam 20 anos no tempo. Então se você passa por esse anel num sentido, você avança 20 anos no tempo. E se você passa pelo outro sentido, você retorna 20 anos no tempo. E a gente vai ver o nosso protagonista entrando em contato com isso. A gente vai ter esse cara explicando como funcionam esses anéis e contando umas historinhas para explicar e contextualizar. E aí o protagonista vai tomar uma decisão e a gente vai ver as consequências dessa decisão na vida dele. Como eu falei, é um conto que mexe com essa coisa de tempo e viagem no tempo, e eu fiquei muito surpreso de ver esse conto porque ele bate super com o que eu acredito sobre viagem no tempo. O segundo conto é Inspiração, e fazendo uma comparação entre esse e História da Sua Vida, que são os dois contos que dão nome à coletânea, eu prefiro História da Sua Vida. Não quero dar muitos detalhes sobre esse conto porque é interessante ver a construção narrativa do Ted para contextualizar esse mundo que ele criou, porque ele é muito estranho de início, mas as coisas vão fazendo sentido. Só saiba que o ser humano não é mais o mesmo, ele precisa de tubulações para respirar. Então você vai num lugar, pega essas tubulações de ar para respirar, depois quando ele esvazia, você retorna e assim sucessivamente. Só que tem uma jogadinha nessa história, é que parece que o tempo tá avançando. O tempo tá passando mais rápido do que sempre passou. Então, o que está acontecendo com a humanidade? O problema é o tempo, o problema somos nós. E aí? Nosso protagonista, ele tá escrevendo uma história da perspectiva dele, ou seja, como se fosse um depoimento. E ele também é um cientista, ele vai buscar informações e ele consegue. E aí a gente vai ver o que tá acontecendo e tananã, e tem até uma lição bonitinha no final. Não é ruim, de longe não é ruim, é bom também, mas assim, História da Sua Vida tem um quesinho a mais, sabe? Tem um temperinho diferente, mas esse aqui também é bom. O terceiro conto é O Que Se Espera de Nós, e ele é mais um conto curtinho de 3 minutos que eu acho que o Ted gosta de escrever, né? Só que diferente do conto do História da Sua Vida, que era sobre evolução científica, esse conto aqui vai falar de novo sobre tempo e também de evolução científica. A gente vai descobrir uma coisa chave no tempo, e isso vai afetar a nossa percepção de como a gente enxerga o mundo e também a humanidade e o nosso destino. É só o que eu posso revelar. Eu não sei, escrever um conto de 5 páginas e ele ser
muito bom. Não sei, na minha mente deve ser muito difícil isso acontecer. E pela minha experiência, é realmente muito difícil isso acontecer. De eu gostar de um conto de 5 páginas, mas Ted tá conseguindo. E até agora, todos esses 3 contos aqui tratam muito sobre essa temática temporal. A gente tem viagem no tempo, a gente tem percepção de tempo. Então eu tô adorando. Tô sentindo que essa coletânea vai ser melhor que o primeiro. Então fica aí nesse vlog pra você descobrir junto comigo se isso vai acontecer ou não. Eu tô surpreso. De verdade. Já vou avisar que daqui pra frente esse vlog vai ser ladeira abaixo. Você vai ver o Lucas pistola em alguns segundos. Agora imagina só você pagar caro num livro e ainda ficar com raiva do que leu. Pra você evitar esse tipo de coisa, é só você utilizar o Cuponomia, o patrocinador desse vídeo, olha só. O Cuponomia é um site que fornece cupons de desconto e cashback. E se você se inscrever pelo link que vai estar aqui na descrição, você já ganha R$ 5 no seu saldo pra você comprar um livro mais barato, olha só que maravilha. Dessa forma você usa esses R$ 5, usa o desconto, usa o cashback que você vai pagar mais barato no livro, que aí se você não gostar no final, pelo menos você não vai ter pagado o preço cheio. Porque ok, não gostar da leitura acontece, ficar com raiva do que a gente lê acontece também. Agora pagar mais caro em algo que você pode pagar mais barato, não dá, né? Não dá mole não. Vai aqui na descrição e se inscreve logo. E muito obrigado ao Cuponomia por patrocinar mais um vídeo aqui no canal. Vamos de vermelho que eu tô com raiva e tá um calor, então eu vou aproveitar pra ser rápido, tá? Eu tive que desligar o ventilador pra gravar. Tava aqui, ó, lendo com ele aqui na minha cara, porque tá muito quente, mas vamos lá. E o quarto conto, gente? O quarto conto se chama O Ciclo de Vida dos Objetos de Software. Ele é o maior conto dessa coletânea, tem 120 páginas. Eu fiquei lendo os capitulinhos que ele tem ao longo do dia. Eu comecei de manhã, aí parava, ia editar um vídeo, aí lia mais um pouquinho, depois parava e tal. Fui fazendo isso no dia todo. Mas eu terminei o conto agora e eu tô com raiva. Porque sabe aquelas histórias que te deixam com raiva de gente? De pessoa? Pois é, eu tô com raiva. E eu tô falando do conto sem ler a nota do autor. Tenham isso em mente porque no livro passado aconteceu um problema, que eu li a nota do autor depois, fiquei chateado e tal. Agora eu já estou com raiva antes de ler a nota. Então lá no final do vídeo, depois que eu ler a nota, se eu ficar com mais raiva, eu aviso aqui vocês, tá? Esse conto começa muito interessante, na verdade o desenvolvimento do conto também é muito interessante, mas me deixou com raiva. Aqui a gente vai ter umas pessoas que criam uns digientes, que são tipo uns bichinhos virtuais, mas também não são bichinhos porque são humanoides. Eu fiquei imaginando o tempo todo Animal Crossing. Pra mim era os bichinhos do Animal Crossing sem tirar nem pôr. Só que esses bichinhos eram virtuais e eles tinham algoritmos. Eles eram como se fosse também inteligência artificial. A pessoa podia entrar ali naquele mundo virtual que tinha os bichinhos, ter um bichinho próprio, né, adotar, ensinar ele a falar, ensinar ele a jogar joguinhos e tal, e construir essa relação com esse bichinho de uma forma virtual. A nossa protagonista, uma das protagonistas na verdade, ela trabalhou em zoológico. Então ela é chamada por essa empresa que tá fazendo esses bichinhos para eles deixarem os animais o mais próximo da realidade possível, né, e ela poder dar umas dicas de como funciona e tal, e ela é bem útil nesse quesito. Tá, gente, a coisa pega, o povo compra e aí a gente vai ver a história ao longo dos anos. É tipo Years and Years. Cada capítulo passa não sei quantos anos, eu fiquei meio perdido aqui quando a história acabou. Eu não sei no fim de tudo quantos anos se passaram ao longo da história, mas passaram alguns bons anos. E a gente vai vendo as mudanças não só no mundo, mas também nessa empresa e com esses bichinhos e tal. E a resposta da sociedade para com esses bichinhos. Só que a coisa vai construindo, vai construindo, vai construindo. Você sente, nas palavras do Ted, a coisa evoluindo. Você vê o negócio crescer. É aquele tipo de história que você vê o desenvolvimento, que você vai ficando sem ar a ponto de tipo, cara, esse negócio tá virando uma coisa enorme, sabe? E aí o final acabou e não teve final. Teve um final em aberto, nem sei se eu posso chamar isso, porque pra mim aquilo não foi um final, não concluiu nada. Então eu fiquei decepcionado por si só, por causa de não ter final. Se é uma história que cresceu, é um conto de 120 páginas, que tem muita coisa, muita informação, muita coisa acontece e não tem final. Mas tirando esse fato de lado, que eu posso sobreviver com isso, eu fiquei com raiva dos protagonistas. A situação vai ficar tão grande que esse povo vai achar que esses bichinhos são vivos. Que eles são reais, na verdade. E eu me sinto muito, mas muito mal com isso, porque a gente não sabe traçar esse limite do que é vivo e o que não é. E as pessoas estão tentando empurrar um conceito de humanidade, um conceito de biologia para algo que é digital. Então, não só pelo fato desses personagens do livro ficarem apegados a esses bichinhos virtuais, a ponto de criarem uma dependência
tremenda deles, o que só isso já sugere uma terapia, eles tentam fazer uma coisa como se os bichos realmente existissem, como se eles fossem cachorros, como se eles fossem empresas, porque vai acontecer isso no momento do conto. E eu fico, gente, pelo amor de Deus, é só deletar. Eles ficam com pena de deletar os bichinhos, porque, oh meu Deus, como a gente vai fazer isso com um ser vivo? Mas não é um ser vivo. A gente, quando criança, tinha um site do Neopets, aqueles bichinhos ficavam lá aparecendo, morrendo de fome, e a gente não dava comida, sumia. E se você não cancelou a sua conta do Neopets, seu Neopets tá morrendo de fome até hoje. Mas você tá com peso na consciência por causa disso? Não, porque o bicho não existe, não é real, é virtual, é digital. Aí você compra uma Alexa na sua casa, a Alexa dá problema, quebra. Ah, meu Deus, não quero levar a Alexa embora porque tadinha, ela vai ficar sozinha? Que é isso, gente? É sério, é desesperador ver a humanidade caminhando para essa coisa mesquinha de sentimento, sabe? De precisar mendigar sentimento com coisa digital porque não consegue lidar com os próprios problemas, que eu fico pasmo. Eu fico pasmo como o ser humano tá carente a ponto de precisar que um bicho virtual exista para ele criar uma conexão e falar que não pode deletar o bicho porque senão vai estar matando o bicho. Gente, tratamento, pelo amor de Deus! De novo, eu não li a opinião do Ted sobre esse assunto, se é que ele vai dar, e tomara que ele dê, porque eu tô com raiva. Daqui a pouco eu vou recomendar a terapia até pro Ted. Aí esse conto foi me dando essa angústia com esses protagonistas mentalmente fragilizados a ponto de ficarem com pena de um bichinho digital, que não tem vida. De novo, o bicho não tem vida. Não adianta você querer falar, ah, mas é inteligente, ah, não sei o que é isso, não sei o que é isso. Não é vida. Ponto final, acabou, não é vida. Até marquei aqui, me arrependi. A primeira marcação que eu fiz foi uma frase da protagonista, mas depois peguei raiva da protagonista. Agora eu já quero desmarcar também, pra não gastar flag com ela. Gente, eu tô pasmo. O outro conto, que também é grande, não é tão grande igual esse. Esse realmente era o maior conto da coletânea. Isso me deixa mais chateado ainda, porque ele tinha o potencial de ser uma história boa, assim como uma História da Sua Vida, que é o maior conto da coletânea e é uma história boa. Pra falar a verdade, todos os contos do História da Sua Vida, eles são mais homogêneos do que esse aqui, ó. Não sei se dá pra ver as tirinhas pretas, é onde começa um conto. Então, tipo, tem uns bem curtos, aí outro bem grandão e tal. Os do História da Sua Vida eu achei mais homogêneos. Eu demorei mais ou menos 1h20 em cada um. E um ou outro era um pouco menor que isso, mas assim, a média é 1h20 pra todos. Aí fiquei com raiva de gastar meu tempo de leitura ao longo do dia com um conto que não teve final, que me fez passar raiva com o protagonista. Sério, eu me recuso. Deus, se tu existes, pelo amor de Deus, elimine a humanidade antes que a gente chegue nesse ponto, pelo amor de Deus. Eu não vou aguentar não, gente. Essas pessoas assim, não vou. Meu pai amado. Gostaria muito de voltar aqui falando que eu tô mais calmo, que as coisas estão melhores, mas infelizmente não é o que eu tenho pra dizer não. Tô começando a ficar levemente decepcionado com o Sr. Ted por causa desses últimos contos que eu li. Vamos conversar. O último que eu cheguei a comentar foi o ciclo de vida dos objetos de software, né, do joguinho lá. Em seguida, a gente tem a babá automática patenteada de Dassey. Esse conto, ele é no formato de tipo uma reportagem de jornal, alguma coisa mais jornalística, e a janela foi se fechando. Oh meu Deus, clima de ficção científica, hein? Esse conto, ele é feito no formato de uma reportagem, e o conto, ele é meio steampunk porque a gente vai ter no passado uma tecnologia do futuro. Vão inventar uma babá eletrônica que vai ensinar as crianças e tal, e a gente vai ver então as consequências dessa babá no desenvolvimento de uma nova geração. Pessoas que vão criar os filhos com essa babá e não vai ser tão positivo assim e tal, e a gente vai ver, enfim, o desenrolar disso. Esse conto eu até achei interessante e ele me lembrou um pouco o Gostando do que Vê, um documentário do História da Sua Vida, mas ele não teve nada impactante assim que me pudesse fazer uau, caraca, que história maneira. Em seguida a gente tem A Verdade dos Fatos, A Verdade dos Sentimentos. Esse conto eu achei interessante. Ele é simpático. Ele vai trabalhar muito a questão da linguagem, a importância da escrita para o desenvolvimento e diferentes visões sobre histórias contadas e histórias escritas, enfim. A gente vai ter duas linhas temporais, digamos assim, duas histórias paralelas acontecendo que vão se intercalando.
No final tem uma lição bonitinha sobre contar histórias, sobre passar conhecimento e tal. Mas também não foi algo que me chamou a atenção assim, uau, que história inovadora. Também não foi tão ruim assim, comparado com o que vem em seguida. Não, minto, não é o que vem em seguida não, é o depois desse. A gente tem o Grande Silêncio, que é também um texto de 5 páginas, curtíssimo. Esse é até interessante porque ele é curto, então não parte da proposta de criar uma história muito complexa. Ele vai falar sobre desenvolvimento tecnológico e, de novo, sobre o poder destrutivo da raça humana. Um dos textinhos do História da Sua Vida, né, que teve 3 minutos, também foi sobre isso. E esse conto eu acho que puxa até mais pro lado sentimental da coisa. Ele vai falar sobre extinção de espécies também, mais especificamente de uma em particular, que eu não quero revelar aqui, e a constante busca pelo ser humano de vidas inteligentes fora da Terra. Ele vai relacionar toda essa questão da curiosidade do ser humano com o poder destrutivo do ser humano com vida extraterrestre, com vida dentro da Terra. Pode parecer uma bagunça, mas em 5 páginas ele consegue fazer algo minimamente interessante. Também não é nada uau, surpreendente não, mas é interessante, é bonitinho. Aí depois a gente tinha um que eu estava com expectativas, que é Ônfalo, o nome do conto. Eu não sei o que quer dizer ônfalo, por isso que eu fiquei, o que vai ser? E esse conto foi uma montanha-russa, porque eu comecei gostando, aí o meio eu fiquei odiando, e no final ele foi tolerável pra mim. Ted Chiang, eu acho que ele é crente. Não é possível ele querer enfiar Deus o tempo todo assim nas histórias dele, gente. Ele tem que ser crente, alguma coisa tá me saindo errado. Tô sentindo o cheiro de crente. Porque a gente vai ter um conto de uma perspectiva de uma pessoa que é muito religiosa, e a gente vai ver as orações dessa mulher religiosa para Deus, chama ele de Senhor o tempo todo, e contando aí do dia. É como se fosse um diário, só que não é um diário para ela guardar, é um diário para o Senhor. Amém. E nesse mundo, nesse universo, digamos assim, as pessoas são muito religiosas, a ciência é muito religiosa, uma coisa está automaticamente ligada à outra. Não existe ciência sem religião, não existe religião sem a ciência. Isso parece uma premissa muito interessante e no início eu fiquei assim instigado para saber aonde ia. Só que depois eu fui vendo que o negócio estava indo muito pro lado religioso. O que me leva a crer que Tai Chiang é uma pessoa muito religiosa. Porque, assim, o teor da religião nas histórias dele não é uma coisa crítica, não é uma coisa pra contextualizar. Eu sinto que ele de fato acredita naquilo. E isso é um problema pra mim. Então eu tô ansiosíssimo pras notas no final desse livro, e você vai ver no final desse vlog o que eu achei das notas do autor no final desse livro, porque eu quero saber os comentários dele sobre um monte de conto aqui. Um monte de conto vai mudar a minha opinião dependendo do que ele falar no final. Já tô me preparando pra bomba. Eu não sei o quanto eu posso revelar sem estragar a história, mas tá, vamos fazer uma descoberta científica que talvez mude isso. Talvez mude todo o rumo da humanidade e as pessoas passem a desacreditar em Deus. E aí a gente tem até um crime ali no meio e tal, e termina tolerável, porque cria uma sensação boa, um incômodozinho gostoso, intimamente ligado a essa coisa da religião também. Mas assim, é um conto muito religioso. Tem várias vezes Senhor, tem várias vezes Deus, tem várias vezes Amém. E assim, pra mim isso cansa. Cansa porque eu fui obrigado a utilizar essas palavras durante a minha infância contra a minha vontade, então assim, não sou obrigado hoje. Quer falar de Senhor, fale na sua casa, não vem pra minha casa falar de Senhor não. Tá? E sempre quando eu vejo alguém com uma proposta científica usando muito palavras religiosas, usando a questão da religião, eu me sinto traído. Porque a gente deveria separar as duas coisas, nem sempre é isso que acontece, porque seres humanos, não é mesmo? Esse foi o incômodo do conto, mas assim, comparando com outro conto religioso do História da Sua Vida, que foi o Ascensão ao Céu, ou Queda ao Inferno, do Céu ao Inferno, alguma coisa assim, aquele lá do outro conto foi melhor. Sem dúvida foi melhor. Esse aqui foi mais ou menos, mas ainda assim foi interessante. Dá pra você refletir sobre um negócio legal. Aí agora falta um conto, que é A Ânsia é a Vertigem da Liberdade. Eu estou com medo, principalmente do que vem depois, que é nota sobre as histórias. Eu estou levemente irritado porque eu fui do céu ao inferno, literalmente, como História da Sua Vida, e agora Expiração. Que assim, não tá sendo ruim, não tá sendo péssimo, não tá sendo terrível. Mas História da Sua Vida é infinitamente melhor que esse livro aqui, de forma geral, assim. Vamos ver depois das notas, né? Pronto, gente, acabei a inspiração, finalmente, meu Deus do céu.
E antes de eu falar sobre esse último conto e as notas do autor, só uma observação no conto anterior é a verdade dos fatos, a verdade dos sentimentos. Eu comentei que ele fala sobre linguagem, mas ele também fala sobre memória. Eu tinha me esquecido desse detalhe quando eu falei do conto. Ele me lembrou muito um episódio de Black Mirror, sabe? Que os personagens têm uma lente que grava tudo, e depois quando eles querem lembrar das coisas é só eles acessarem no banco de dados. É mais ou menos essa premissa. O ser humano substituiu a memória biológica pela memória digital. E a gente vai ver as consequências disso no macro, né, para a sociedade como um todo, e no micro também, acompanhando ali uma família, uma relação familiar. Enfim, bem interessante, não sei por que eu esqueci desse detalhe. Gravei o vídeo anterior, eu tava consumido pela raiva, mas enfim. O último conto se chama A Ânsia é a Vertigem da Liberdade, e ele é muito interessante, muito mesmo. Nessa história, uma empresa vai conseguir desenvolver um prisma que consegue acessar realidades paralelas. Então é comum as pessoas comprarem esse prisma para poder conversar com o seu eu de outra realidade e descobrir se uma decisão tomada foi certa ou se ela foi errada e o que aconteceu com ela mesma se ela tivesse tomado decisão diferente, entende? Eu achei essa premissa muito interessante, o desenvolvimento do conto é muito bom e ele também tem uma estrutura narrativa muito comum, né? A gente tem personagens, a gente tem o desenvolvimento desses personagens e tal. Então eu achei muito interessante. Todas as questões filosóficas que o Ted trabalhou nesse conto para mim foram muito satisfatórias. Dá pra pensar, dá pra se instigar pela história dos personagens. Eles não são bonzinhos nessa história, a gente vai ver personagens fazendo coisas ruins, digamos assim, mas tem uma motivação por trás. E é bem interessante essa ligação entre escolhas, né, tomada de decisão e a filosofia, a ciência em si. Acho que esse conto é muito interessante porque aborda essas coisas e terminou inspiração de forma muito boa. Mas aí a gente tem as notas. Eu sei que vocês estão aguardando pelas notas do autor. E eu vou dizer que ele se safou em uma, mas ele não se safou em outra e ele me decepcionou. Ted, no final do livro, coloca essas notas sobre as histórias. Que ele coloca alguma explicaçãozinha sobre o conto, seja inspiração, seja o que aconteceu com aquele conto antes de ser publicado nesse livro, enfim. No História da Sua Vida, as notas sobre o último conto mudaram completamente a percepção que eu tinha, não só do último conto, mas também dele, do Ted. Então eu fiquei um pouco preocupado. Em relação ao conto que eu falei que era extremamente religioso, ele deu a explicação dele, ele queria fazer esse contraste entre ciência e religião e pensar numa realidade em que a ciência estivesse atrelada à religião de tal forma que ele pudesse modificar isso com a história que ele criou. Eu não quero dar spoiler da história, mas tem uma coisinha ali legal sobre religião. Não sei se eu encaro como uma crítica, mas é uma coisinha legal. Entendi o ponto dele, entendi. Terminei com, ok, Ted, eu entendi você, pelo menos você não tá querendo propagar a palavra do Senhor pra mim. Beleza. Então realmente fica só o incômodo da gente ter personagens extremamente religiosos falando Senhor e Amém o tempo todo. Mas no conto mais polêmico dessa coletânea pra mim, que é o dos tal dos digientes, lembra dos bichinhos virtuais? Ele pra mim piorou completamente a situação. Da mesma forma que ele fez com o documentário lá do outro conto, já até esqueci o título, Gostando do que Vê. Eu acho que o Ted, ele é uma pessoa extremamente inteligente. É óbvio que ele tem que ser inteligente para escrever essas coisas, mas parece que ele se engana, ele quer se enganar com umas coisas que são extremamente óbvias. Ele vai falar que ele acha essas coisas interessantes sobre relações emocionais entre humanos e inteligências artificiais. E aí ele vai falar que ele queria escrever uma história que abordasse relação de amor, sem ser relacionamento romântico entre pessoas e inteligências artificiais, que é basicamente o que ele aborda aqui. Aí ele escreve assim: e mesmo que não nos importemos com o fato de eles terem ou não direitos legais, ainda existem bons motivos para tratarmos máquinas conscientes de maneira respeitosa. Não precisamos acreditar que cães farejadores de pombas merecem o direito ao voto para reconhecer que não é uma boa ideia submetê-los a maus tratos. Aí ele faz essa comparação que, desculpa, Ted, mas pra mim não tem cabimento. Porque assim, é sério que você tá realmente querendo comparar um ser vivo com uma máquina consciente? É claro, gente, que não tem razão pra gente maltratar os bichinhos, porque eles são bichinhos, eles estão vivos, não estão? Agora, por que raios eu vou ter que dar direitos legais a uma máquina só porque ela tem inteligência artificial que foi criada por, olha só, uma pessoa que é viva? E é muito triste ver esse futuro das pessoas sendo permissivas com relação à inteligência artificial a esse ponto, porque assim, gente, vocês acham que se a gente criasse robôs que imitassem completamente o comportamento de cachorro, vocês acham que as pessoas teriam mais cachorros adotados ou menos e em vez disso prefeririam um robô?
Olha, robô é muito fácil, né? Ele tem o software, ele só precisa de bateria, ele não precisa de comida. Em termos de gastos, provavelmente é menor, porque você não precisa ficar levando no veterinário, não precisa ficar pagando vacina, não precisa pagar cirurgia de castração e outras cirurgias que o animalzinho vem a ter. Não precisa pagar ração, não precisa levar no pet shop, não precisa passear. Parece uma troca muito boa, né? E aí vocês acham que isso vai aumentar ou diminuir a quantidade de bichos sendo largados na rua? Que hoje já é um problema sério e hoje a gente já tem muito. Ou eu devo lembrar você que muita gente não aceita a adoção de cachorro porque quer ter aquela raça perfeitinha pedigree, pagando não sei quantos R$ 1.000 numa raça boa, em vez de tomar vergonha na cara e adotar um cachorro num centro de adoção. É sério mesmo que a gente tá precisando discutir se cachorro, robô, inteligência artificial precisa de direito legal? É sério mesmo? Isso me deixa completamente irritado porque as pessoas não param pra pensar no efeito a longo prazo e simplesmente porque é mesquinho você achar que a gente pode substituir uma coisa real por uma artificial, principalmente quando isso leva consequências diretas pro real. O artificial não vai fazer diferença nenhuma se ele existir ou não, se ele ter direitos ou não, só porque a gente, humano, estamos projetando uma coisa para eles. Mas para um animal que está abandonado na rua, faz muita diferença se ele é adotado ou não. E hoje, famílias já preferem comprar cachorrinho de brinquedo para não dar para criança uma responsabilidade. Brinquedo, um robozinho assim básico, que não reproduz as mesmas coisas que um cachorro reproduz. Então é muito sério isso e eu acho que ele não pensou muito bem antes de criar essa história e antes de ter essa opinião. E é sério, é muito desesperador o futuro da humanidade, porque cada vez que a gente pensa, vamos deixar e vamos ver no que dá, acontece merda, gente. É isso que acontece. E o mundo tá caminhando por uma situação muito triste de chantagem emocional, de direitos sendo retirados de mulheres para sendo dado para homens, de cura gay progressista. É cada coisa desesperadora que você vê na internet que você fica, meu Deus, aonde a humanidade vai parar? Aí, agora o meu cachorro, que é real, muito bem, que foi adotado, está latindo aqui para atrapalhar o meu vídeo nesse momento de desespero. Mas ele é real, eu salvei a vida dele. Se você já leu essa coletânea, me diz aí embaixo quais foram os seus contos preferidos, qual a sua opinião sobre esse assunto em específico também. E se você ainda não leu, me diz qual que chamou a sua atenção nesse vlog, qual que você ficou animado. Já deu pra perceber que eu não gostei tanto assim desse livro igual eu gostei do História da Sua Vida. E assim, se você tiver que escolher você não tiver saco pra ler os dois, escolha História da Sua Vida. Os contos aqui de inspiração são bons, a gente tem uns bem bons, mas a História da Sua Vida tem um temperinho a mais, como eu já falei. Os contos lá você termina sentindo um soco, mas um soco super positivo. Aqui eu não tenho tanta certeza, os contos são mais mornos. A única questão do História da Sua Vida é que pra mim os contos de lá são muito técnicos. Lá a gente vai ter muito embasamento científico nessas histórias, então talvez eu tenha gostado mais por causa disso. Aqui a gente tem algo mais morno. Tava olhando pra lá, né? Aqui a gente tem algo mais morno, o que pode ser que agrade a determinados públicos, mas confesso que assim, eu queria histórias que me chocassem, da mesma forma que a História da Sua Vida me chocou, e a gente não encontra tanto isso aqui. Por isso, o meu top 3 foi bem mais fácil de ser escolhido. De verdade, eu acho que os 3 contos que mais valem a pena serem lidos dessa coletânea, primeiro, O Mercador e o Portal do Alquimista. Muito interessante, a coisa da viagem no tempo. Ele explica aqui no final que ele queria fazer algo como a cultura muçulmana e ao mesmo tempo inspirado em Mil e Uma Noites, e tem realmente essa inspiração, como eu falei, tem história dentro da história. Então é muito legal, é muito divertido, tem uma lição por trás, eu acho interessantíssimo esse conto. Segundo, a verdade dos fatos, a verdade dos sentimentos. Eu acho que é bem interessante a questão que ele coloca a gente para pensar, justamente sobre o que eu tô falando nesse vídeo, que é os perigos de atrelar a tecnologia e pensar nas consequências que isso vai gerar no longo prazo, pensar nas consequências que isso vai gerar nas nossas relações. Eu acho que esse conto dá para pensar bastante nisso. E óbvio, por último, A Ânsia é a Vertigem da Liberdade. Não é todo dia que você vai ler uma história sobre universos paralelos que vai pegar pela ciência. Se tiver que comparar ele com Matéria Escura, eu prefiro esse aqui. Eu acho que ele foi feito de uma forma muito mais inovadora e original. Eu acho muito interessante os questionamentos que esse conto traz. Então esses pra mim são os top 3. Mas se você quiser dar uma olhadinha no tópico polêmico que eu abordei aqui, que é o ciclo de vida dos objetos de software, sinta-se à vontade pra passar raiva, porque esse povo tá querendo que Neopets fique vivo, enquanto tem animalzinho de verdade aí morrendo.
Espero que vocês tenham gostado desse vlog que eu fui do céu ao inferno, quase que literalmente. E um obrigado também pro Murilo Martouza e todos os outros apoiadores do canal. Se você quiser que a gente continue a postar vídeos interessantes sobre literatura, considere se tornar um apoiador checando o link aqui na descrição. Eu espero te ver num próximo vídeo com uma nova leitura e novos questionamentos. Muito obrigado e até lá. Tchau!